Não Olhe Pra Cima surgiu na Netflix na véspera de Natal. Para alguns foi interpretado como o presente caro do tio rico, para outros era par de meias, da tia que não gosta muito dos sobrinhos. Dirigido por Adam McKay, o filme é uma sátira escrachada, a postura de algumas esferas da sociedade a um mal iminente. É pouco provável que você não tenha ouvido falar nesse filme, já que sua repercussão foi imensa no solo brasileiro, por que não dizer também no mundo. Don't Look Up, ou Não Olhe Pra Cima, fala de alguns cientistas que descobrem um cometa vindo em direção à Terra e, em sua tentativa de convencer o governo e o mundo de que algo tem que ser feito para evitar a extinção da humanidade. Eles recorrem ao governo americano, não são levados a sério, você tem toda uma discussão sobre mídia, sobre negacionismo, sobre ciência, sobre política, sobre comunicação midiática, e possui a sua pequena dose de genialidade por trás de uma sátira pastelão que parece uma esquete delongada do Zorra Total. Mas bem, esse é o tema do Mundo Cópia dessa semana. Você não precisa pensar muito sobre o filme já faz isso por você. Pensado originalmente para falar sobre aquecimento global, o filme possui sua clara relação com outros movimentos de negacionismo científico, incluindo a pandemia de 2020-2021. Se Deus quiser, 2020-2021... não vai ter 2022 nessa conta aí. De forma metanarrativa, o filme em si é uma propaganda contra a postura daqueles que desmerecem descobertas da ciência quando essas descobertas mostram algum tipo de mal para a humanidade. Inclusive, a própria ciência nas discordâncias dos especialistas. A sátira é evidente com uma mensagem óbvia que o filme quer mostrar. Quer dizer, sem querer deixar ambiguidades, ele se torna uma propaganda da visão do diretor que já fez outros filmes com tom satírico. Como no filme, o teor óbvio da destruição planetária não é levado a sério por muitas pessoas. Apesar disso, trazendo uma mensagem importante, o filme é uma longa piada, tanto repetitivo para alguns, e um abuso da sátira do negacionismo. E claro, como sátira é cheio de pontos cegos, cheios de estereótipos, cheios de mal contra bem aqui e acolá o tempo todo. O debate do filme, claro, é aquecimento global, é o fim do mundo, não olhe pra cima. Fala, obviamente, das questões que envolvem camada de ozônio e tudo mais. O roteiro do filme já estava organizado antes da pandemia, e por isso a gente sabe que o tema do filme não é a pandemia. Mas claro, dentro de todo o processo envolvendo os debates do coronavírus, a gente tem correlações aí um tanto intrigantes. E por que não pensar nisso? A gente viu a pandemia sendo instrumentalizada para fins midiáticos. A gente viu a pandemia sendo desconsiderada em muitos cenários e ambientes políticos do mundo. A gente viu ciência e pseudociência brigando constantemente nas mídias sociais como se fossem igualmente válidos. Divergências, confusões entre conhecidos e desconhecidos, tudo tá ali no filme. No filme, um cometa negado pelo governo e atenuado pela mídia se torna posteriormente um objeto de marketing. Falar do cometa, assim como falar da pandemia, atrai atenção. Atenção que nem sempre é em prol da percepção da realidade do mal, mas só para direcionar os olhos dos espectadores para um espetáculo político e midiático que veicula as opiniões dos cientistas a fim de trazer os resultados que melhor falem com o público. Ou seja, em um sentido absurdo, pouco importa se um cometa vai destruir o planeta, ou se uma pandemia matou milhares. Enquanto o negacionismo ou o medo forem rentáveis, o cometa poderia cair várias vezes e a pandemia poderia matar mais pessoas. O diretor, McKay, foca em somente um lado, até a inevitabilidade, quando todos veem o cometa próximo à órbita do planeta. O apelo em não olhar para cima não é diferente do apelo de olhar para os que estão morrendo. É óbvio, enquanto uns negam, fazem piadas, tentam atenuar, outros usam a política do medo para se colocar como salvadores. Ao mesmo tempo em que víamos o jargão vai dar certo, que é totalmente esvaziado de significado, também vimos pessoas desenvolvendo problemas psicológicos por causa da política do medo. Em suma, as pessoas eram apenas massa em um grande espetáculo. O filme mostra como as pessoas estão muito mais preocupadas em descobrir quem terminou com quem, fofocas de famosos e as polêmicas da semana do que com aquilo que realmente vai fazer diferença em suas vidas. As redes sociais, tomadas de lives, hashtags, notícias sobre a seriedade dos acontecimentos catastróficos, dão lugar à divulgação de festas de famosos, farofas ou qualquer outra coisa que apele aos instintos mais básicos. É incrível como facilmente o mal é trocado pelas festas. Como artistas que antes diziam pra ficar em casa, promovem shows gigantescos como se nada estivesse acontecendo. Os cometas ou as pandemias são um mero espetáculo na mão de políticos, da mídia, das redes sociais, ou até mesmo dos seus usuários. Foi no livro A Sociedade do Espetáculo que escreveu de forma muito precisa seu autor Guy Debord. O espetáculo que inverte o real é produzido de forma que a realidade vivida acaba materialmente invadida pela contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem espetacular pela adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos dois lados. O alvo é passar para o lado oposto. A realidade surge no espetáculo e o espetáculo no real. Essa alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente. E ele continua falando que o espetáculo é o coração
da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e no seu colorário, o consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente dessa justificação, enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção moderna. Essa é uma vida irreal, baseada em aparências. Ela usa e abusa dos eventos da realidade para serem usados em benefício dos fins, em benefício daqueles que vinculam essas notícias. Essa espetacularização da vida tem um poder de união aos que apoiam, aos que se opõem, aos indiferentes, aos desesperançosos. Essa espetacularização extrema se torna abusiva porque usa elementos da realidade como um espetáculo para atrair uma audiência cada vez maior para as causas que muitas vezes são até corretas. Infelizmente, o custo do ingresso para o espetáculo é a vida dos próprios espectadores. Uma das cenas mais bizarras do filme é a música Just Look Up, cantada por uma, Ariana Grande, que aparece ali, cantando coisas terríveis. E veja, McLuhan já escreveu que o meio é a mensagem, e a mensagem acaba sendo transformada pelo meio. Você tem uma canção pop sobre o cometa que virá e tudo se torna bizarro, justamente porque nós se tornamos bizarros. E a única forma de sermos alcançados por uma mensagem que é óbvia, de que basta olhar pra cima e ver, é quando a coisa se torna espetacularizada. Tão espetacularizada como aquilo que nos distrai do fato através das corrupções tão comuns na mídia. No fim das contas, os cientistas precisaram se tornar muito parecidos com aqueles que deturpavam suas mensagens para poder manter alguma mensagem. Porque no fim das contas é isso que nós somos, pessoas viciadas no espetáculo, ainda que seja um espetáculo sobre a nossa própria destruição. Claro, às vezes pode não ser legal falar de cometas. Não é nada agradável falar para pensar primeiro em salvar vidas e depois pensar em organizar a economia. Às vezes é melhor focar que a probabilidade do cometa atingir a Terra é 70%. Talvez faça sentido tentar fabricar alguns heróis, esperar as eleições passarem, ver como a pandemia pode ser usada como propaganda política, ver como os dados podem auxiliar em angariar votos, ver os desvios que custam vidas alheias. Um espetáculo que muitas vezes só mascara a vida real. Aperitivos de informação a serem degustados no desfrute do espetáculo. É maravilhoso que, ao fim do filme, existe uma santa ceia. Então, um rapaz que era evangélico, mas que achou a sua própria religião, que senta na mesa e todos tentam fingir que o mal iminente está chegando e tentam viver suas vidas naqueles últimos momentos, entendendo que tudo que podiam fazer foi feito e que só restava a morte. E se a morte viria, como encerrar bem a vida. Alguns simplesmente bebem, existe cena de uma orgia no alto de um prédio, mas aqueles homens sentam com suas famílias, comem, contam histórias, se perdoam mutuamente e fazem uma oração em volta da mesa, onde o homem segura na mão de sua esposa, que ele traiu, que o traiu de volta, pega no ombro do filho, oram juntos e dizem amém. E há ali, talvez o último refúgio, diante de uma vida onde o espetáculo acaba tomando tudo. É longe do espetáculo, é em volta de uma mesa, é segurando na mão de quem nós amamos, é fazendo uma oração ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que, diante desse espetáculo que deturpa a vida, nos lembra que ele foi quem viveu o verdadeiro espetáculo que nos dá esperança. O Cristo na cruz foi tornado em espetáculo, foi humilhado, foi negado como Messias, foi desprezado muito mais que qualquer cientista. Poucos olharam para ele, muitos deturparam sua mensagem, muitos transformaram o seu ensino em espetáculo. Enquanto muitos são negacionistas da cruz e da obra de Cristo, muitos tentam torná-lo em piada e esquecem que ele prevalece sobre cometas, sobre pandemias, sobre aquecimento global, uma vez que ele prevalece sobre a própria morte. Ele é mais poderoso que um cometa e ele virá, trará salvação para todos aqueles que creem. E não importa em qual contexto, naquilo que a gente não pode mudar, há uma mesa onde podemos sentar com todos os nossos em volta e lembrar que, como disse o filósofo italiano Giorgio Agamben, na hora em que percebes a irreparabilidade do mundo, neste momento o mundo se torna transcendente. Porque aquilo que o mundo é, isso está fora do mundo. Nem sempre a gente consegue fugir das pandemias, dos aquecimentos globais ou dos cometas assassinos de planeta. Mas nós podemos encontrar uma esperança para além dessa vida, para além dos espetáculos, para além das mentiras e das manipulações. Na obra perfeita que Cristo conquistou para cada um de nós.